noite. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui nessa aula de gestão municipal. E hoje nós vamos estar falando especificamente sobre essa questão da transparência, inovação e reforma administrativa no Brasil. Vocês vão ver hoje o tema é bem mais assim voltada para os avanços que nós tivemos dentro dessa questão da transparência, do que a gente teve de inovação. E inovação não só na parte, né, tecnológica, mas na parte também que inovação, conforme o conceito de Schumpeter, ele não está relacionado somente à questão da inovação, mas sim aos atos, à forma de como os procedimentos acontecem, e a partir de então se tem uma inovação. Então, inovação não está atrelado à questão da tecnologia, como nós vamos ver, o SouGov, algumas ferramentas por aí e diante, mas está relacionado a uma criação, como nós também vamos ver aqui, de órgãos, né, que faz com que essa transparência, a questão da reforma está acontecendo ao longo desses últimos tempos. Então, nós vamos estar especificamente vendo o que é transparência, o que é inovação e como é que está essa reforma administrativa aqui no Brasil. Então, passando, né, para essa questão dos itens que vem desde do módulo 1, do módulo 2, que eles se conversam com tudo que a gente está acontecendo e tudo que a gente precisa saber dentro desse desafio da gestão municipal, né? Então, como é que se faz a gestão municipal, mas que hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns instrumentos e em termos de inovação nos procedimentos que faz com que facilite. Né? Então, dentro dessa parte do que a gente está, do nosso objetivo da aula, é compreender os conceitos de transparência, principalmente que a gente já falou desde o do primeiro módulo sobre essa questão da contabilidade e os responsíveis, né? Quem é que são esses responsáveis por dar essa resposta à sociedade. Então, nós vimos isso aí desde o primeiro, e que essa palavra vai se repetir, porque é uma palavra em inglês que ainda não tem um conceito, né, formado, mas que para cá, para o Brasil, como a gente já colocou na primeira aula, ela vem com essa questão da gente dar resposta, né, de dizer o que está sendo feito a uma sociedade. E o objetivo também dessa nossa aula de hoje é analisar os mecanismos de controle social e institucional, estudar experiências de inovação e reforma administrativa nos entes, né, federados, e refletir sobre o papel da tecnologia e da participação social na modernização do Estado. Então, isso é incontestável que o Estado como um todo, né, dentro desse conceito, quando a gente fala o Estado, a gente contempla todas as esferas, como é que está vindo essa modernização. Então, essa modernização, ela vem o quê? Fazer com que as coisas, de uma certa forma, agilize e ande, né? E que a gente tenha mais acesso aos serviços e aos procedimentos, né? De uma boa gestão pública, que foi o que a gente trabalhou na nova gestão pública na aula passada. Então, o que vem ser o conceito? É importante, né, que a gente fique aí na mente, né, de vocês que trabalham na gestão municipal, o que vem a ser essa transparência pública, né? O que envolve, né, essa transparência pública? Por que ela está tão forte nesses últimos tempos, essa transparência pública, diante de tudo que a gente acompanha, como é o caso, né, que a gente falou da corrupção, que é um impeditivo para que a gente tenha melhores serviços, para que a gente tenha melhores resultados. Então, a transparência pública ela é um princípio que garante ao cidadão, né, nós aqui, o acesso às informações produzidas, geridas ou financiadas pelo Estado, permitindo, né, o controle social, a participação democrática e a prevenção de irregularidades. Ele não quer dizer aqui a corrupção, ele coloca aqui como, né, a transparência ela trabalha a prevenção de irregularidades, porque quando a gente percebe que tem algum procedimento que vem
está andando e tem algumas irregularidades, então ela vem aqui nessa transparência pública, ela vem dando essa garantia para que a gente resolva as irregularidades, que essas irregularidades que estão sendo postas, ela diminua para que a gente tenha uma boa gestão, e isso faz com que venha nessa questão do conceito da transparência pública. Ela está diretamente ligada a essa palavra accountability ou accountability, enfim, é uma, como eu já coloquei, palavra em inglês que a gente tem esse conceito que realmente está muito forte a questão da resposta, né? Então, toda vez que a gente ouve falar dentro das ciências sociais aplicadas, dentro da administração, quando vocês participam em alguns eventos relacionados à área pública, a contabilidade e a governança, elas aparecem muito forte, e principalmente a contabilidade, porque é um item aí de ferramenta para que se tenha essa transparência pública. E os responsáveis, que permite que o governo seja fiscalizado e responda às demandas da sociedade. Então, a ideia é essa, dentro desse conceito da transparência, que a gente tenha todo esse controle, e que a gente realmente venha, que o governo seja realmente fiscalizado da forma correta em todos os seus atos, para que diminua, a palavra bonita, né, para não dizer corrupção, essas irregularidades, e responda às demandas da sociedade. O que é? Se diminui a irregularidade na saúde, na educação, se tem procedimentos que estão sendo tratados de uma forma que não condiz com os princípios, né, da administração pública, vem aí essa palavra aí da gente de colocar os responsáveis e os responsibles, né, que é grego. E que aí, dentro dessa parte aí, trabalha toda essa questão de realmente, né, como é que nós estamos. Então, tá diretamente ligada, né, a transparência pública está muito ligada a essa questão aí. E o que nós queremos, de fato, é que, com essas irregularidades, tenhamos serviços de boa qualidade e acesso a todos, que é a garantia da Carta Magna, né, da Constituição Federal. Então, se a gente garantir isso, diminuindo essas irregularidades, então os gestores, a tendência, né, que seria o ideal, seria aquele item do 100% de indicadores, que o ideal né, que todos tenham direito, que todos tenham acesso à educação, de forma que permita segurança, saúde, etc., que não precisasse ficar em filas para fazer exame, em filas para fazer uma cirurgia, nessa desigualdade, né, que nós que somos a maioria, que estamos aqui oriundos de escola pública, né, tenhamos direito a um ensino superior com qualidade. Então, aí qual é a base legal dessa transparência? Né? Aonde que ela está ligada? Também isso é importante para que vocês saibam quais são a parte legal, né? Os que são amantes um pouco aí do direito, e quando falarem essa questão da responsabilidade, né? Saibam onde que está, do que se trata e por qual é a base legal, para que a gente não fique, mas como que surgiu? Porque às vezes a gente não entra no nível de discussão, e quando entra no nível de discussão com algumas pessoas desconhecem e acaba virando um conflito mais político do que realmente um debate que poderia estar sendo levado de uma forma mais amigável. Então, o que diz a Constituição Federal? No artigo 5º, inciso 33, e o artigo 37, parágrafo 1º, garante o direito de acesso à informação e obriga a publicidade dos atos administrativos. Então, quando está na Constituição aí, dizendo que eu tenho que garantir o meu direito de acesso à informação, então, tudo que eu solicitar de um órgão público federal ou estadual, público e municipal, eu tenho que ter essa garantia das informações.
Né? Então, se eu quero saber quanto que está sendo gasto com diárias e passagens de uma determinada secretaria, eu solicito, se não tiver na parte clara dentro dos portais, né, da transparência, a gente solicita. E a gente utiliza, né, dessa questão da lei de acesso, né, da LAI aqui, que também está ali. Onde que ela está regularizada? Ela está na Lei 12.527 de 2011, que regula esse direito estabelecido, né, estabelecendo prazos, formatos e responsabilidade para os órgãos públicos. Por que eu vou na Lei de Acesso à Informação? Porque muitas vezes parecia que a gente estava pedindo algo que não era possível, né, que eu não tinha direito como cidadã de saber. Né? Então, essa lei nos garante isso. Então, baseado na Constituição, aí veio a criação da Lei 12.527. Isso é importante, né, que quando vocês estiverem, releiam tudo que está escrito, pelo menos um pouco do que está aí dentro da Lei de Acesso à Informação, porque a gente tem que ter acesso à informação. Então, foi como eu disse desde a primeira aula. Se alguém se sentiu injustiçado, acha que foi, solicita a informação de como foi o procedimento. Então, qualquer órgão tem o direito de dizer como é que foi, né? E como está sendo usado determinados recursos. Então, se eu solicito diárias e passagem para uma determinada finalidade e, de repente, alguém me vê na praia, né, como a gente costuma ver os escândalos aí por fora, eu estou utilizando o dinheiro que poderia estar sendo destinado a melhorias de outras secretarias e garantindo o que diz na Constituição Federal. E aí entra a lei complementar, né, 131 de 2009, que é a lei da transparência, que obriga a divulgação em tempo real de informação sobre execução orçamentária e financeira. Então, hoje, quando... O que é isso aqui? A universidade está comprando material para um laboratório. Então, ela comprou o material, passou por todas aquelas partes das licitações. No momento que eu coloco lá, já está praticamente assim, em tempo real. No momento que eu lanço no sistema, todo mundo já está sabendo como é que eu estou executando o orçamento de cada prefeitura, de cada secretaria do Estado e secretaria do governo. Então, é basicamente isso, né? Então, essa lei complementar 131, 2009. E isso é fantástico, né? Porque essa coisa de você estar vendo assim, ó, parece que sabe como era na Bolsa antigamente? Aliás, ainda, né? Aquela, assim, é em tempo real. Então, quando você entra na parte que obriga a divulgação em tempo real do governo federal, você vai ver assim, é muita coisa sendo, né, trabalhada, sendo executada em função desse volume de recurso que tem que ser que é atribuído para execução e o bom andamento das secretarias e que chegue os serviços para nós, todo cidadão. Então, como é que é esse instrumento da transparência no Brasil? Aonde é que está? Porque, às vezes, a gente confunde muito essa questão dos instrumentos como ferramenta e assim vai. Então, o que tem? Nós temos de instrumento que diga assim, que me garante essa lei, essa transparência em tudo que a gente está discutindo. Então, a gente entra no portal da transparência. Qual é o objetivo? Às vezes, o portal da transparência ele é confundido com uma série de outras coisas. Né? Então, o portal da transparência é exatamente para isso mesmo. É divulgar os gastos, os contratos, convênios e remuneração de servidores. Então, se eu entro lá no portal da transparência da universidade, eu sei quanto que tem de contrato a ser executado, contrato com água, contrato com luz, contrato com terceiridade de limpeza, contrato para todos os contratos, contrato de impressora, e assim vai, né? E os convênios, quantos convênios eu tenho, né? Com quem que eu faço convênio,
e a remuneração dos servidores. Então tá lá. Entrou, vocês sabem, só procurar pelo nome, entrar lá na página da universidade, colocou Gleimíria, colocou qualquer um outro servidor, você vai chegar e saber essa questão da remuneração dos servidores. E aí tem o ESIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão. O que é o ESIC? É recebimentos e respostas a pedido de acesso à informação. Quando que a gente vai para o ESIC? Quando os portais, o portal de transparência, todo o meio, ele não é colocado de uma forma que a gente consiga tal informação. Então, eu quero saber exatamente quanto que o governo gasta para manter, se vocês forem ver lá, nós sabemos mais ou menos quanto que o governo gasta para manter um aluno na pós-graduação. Vocês vão se assustar. Né? Então, assim, eu vou deixar aí para depois vocês comentarem, pesquisem. Então, vai lá, se alguém quer saber quanto é que é gasto, né? Com cada e se não consegue, aí a gente entra nesse sistema aí de que tem que dar essas respostas. Então, tudo que a gente não conseguir por meios do portal, da sua página, de uma série de outras coisas, não conseguindo, a gente entra no sistema de informação ao cidadão, que é o ESIC. E aí vem a questão mais importante, que foi amadurecendo muito, principalmente na nossa instituição, que é a ouvidoria geral. Então, todos os órgãos, né? Antigamente só tinha praticamente ouvidoria nos bancos, nas empresas, né, de instituições financeiras, que era o canal que era o mais ouvido, vamos dizer assim, quando a gente não tinha uma resposta de uma determinada ação do banco nas nossas contas. Quando a gente sentia-se, né, prejudicado, ninguém nos ouvindo, a gente ia para a ouvidoria. E agora ficou muito mais forte essa questão das ouvidorias nas instituições públicas nesses últimos tempos. Então, o que a gente recebe? O que acontece com a ouvidoria? Né, que é um canal para denúncias, reclamações e sugestões sobre o serviço público. Porque deveria colocar também, né, elogios, né? Porque às vezes a gente trabalha muito e não recebe elogios. Né? Não que a gente todos mereçam, mas a maioria se dedica muito e muito bem para dizer assim, poxa, fui muito bem atendido, fui muito bem recebido, me senti muito feliz com os procedimentos e etc. E aí vem o painel da LAI, né, da Controladoria Geral da União, que traz essa questão de estatística sobre pedidos de informação e desempenho dos órgãos federais. Então, como é que está né, esse painel aí da Controladoria? Então, são instrumentos, podem verificar que são um instrumento de controle, né? Tudo está aí para que a gente tenha, né, com essa questão de tudo que está sendo, pelo menos, se está chegando, como está chegando às pessoas. Né? Então, é importantíssimo, né? E como saber como é que está o desempenho dos órgãos? Isso a gente, né? Porque a gente tinha tanto órgãos assim, tem órgãos que dizem antigamente, nem vou lá porque não resolve nada, não aconteceu, não consegui nada. Então, assim, se o órgão não me dá a resposta, aí eu entro aí pela questão do ESIC e solicito que dê resposta em tempo hábil para tudo que está, né, acontecendo, do que eu preciso saber. Então, eu preciso saber por que eu não fui atendida, né, com meu filho lá na matrícula tal, na escola que eu escolhi. O que aconteceu? Por que alguém que estava abaixo de mim, num determinado processo de seleção, entrou primeiro do que eu? Então, são esses questionamentos que vem essa questão, né, dentro desse controle social interminável. Então, aí o que são os nossos desafios? O que nós temos de desafio hoje? Né? Então, vem aqui a cultura do sigilo, que ainda apresenta em muitos órgãos e gestores públicos, porque parece que tudo não tem que ser posto, né? Então, fica aquela coisa assim, não, mas isso a gente não vai divulgar, não, é melhor ter sigilo. Né? Isso a gente vê, né? Quando
um colega está participando de uma coisa ou outra, a gente não a cultura do sigilo para a gente é uma estratégia, né? Não, mas por que tu não me avisou que tu ia fazer ia entrar nessa questão da pós-graduação? Porque quanto mais eu divulgo, né, quem não vai atrás, no nosso aqui, né, para quem está do outro lado, a gente vai ter mais concorrente. Mas, por outro lado, a cultura do sigilo é assim, mas como é que foi feito para acontecer, chegar e a finalização? Então, muita gente não diz. Então, alguém quer saber. Então, por isso que tem que estar, né, dentro dessa questão da transparência. A acessibilidade digital, que ainda né, que eu digo que nós somos aí, eu me considero, né, a analfabeta tecnológica, por a questão de que, às vezes, a gente não consegue andar. Né? Então, a gente se depara com essa dificuldade, que é a dificuldade da maioria, né, que tem menos acesso do que nós, de navegação, linguagem técnica, né, a ausência de dados em formatos abertos. E esses formatos abertos, qual é um exemplo de formatos abertos? É o DOI. Né? Então, quando você publica uma revista pelo DOI, é um dado aberto. Né? O Qualis não, o Lattes é dados abertos. Se você quer saber como é a atuação, o professor atuou, é um dados aberto. E nós temos um monte de dados abertos, mas tem gente que aí vem para navegar, clique não sei o que lá, não sei, e aí muita gente tem dificuldade para essas questões, né, da linguagem, como é que vem, principalmente, né, da tecnologia da informação de computadores. E também entra essa questão da desatualização das informações. Então, muitos portais mantêm dados atualizados ou completos. O que acontece? Dentro de um processo nosso aqui da graduação, da pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu, nós somos obrigados a estar com os nossos portais, que antes, eu me lembro que os colegas faziam cota para a gente abrir uma página do departamento. Hoje, com a evolução, a universidade permite que todos os departamentos tenham, os grupos de pesquisa, né, tenham a sua página, porque é por meio da página que a gente diz como que nós estamos fazendo. Mas, se vocês forem também entrar em alguma página de alguns cursos e de outras instituições, não tem dados atualizados. E a dificuldade da gente encontrar pelo próprio ícone, né, que não tem, que acho que a gente vai ver mais para frente, essa questão da padronização. Então, o que tem aqui nessa aba? O que tem que ter nessa aba? O que tem que ter na aba em cima, para que eu ache o documento mais fácil? Se nós, que estamos mais, assim, vamos dizer assim, um pouquinho, não digo evoluído, mas um pouquinho mais com capacidade de operar, a gente se chateia e não encontra as coisas da melhor forma. Então, eu faço o teste sempre. Eu estou trabalhando direto para a melhoria da página do programa. Então, eu pego alguém que... o que você quer saber? Não quero procurar uma ata. Então, como é que eu vou? Aí eu fui ver que o caminho do que se tinha para se chegar na ata, entra lá, institucional. Aí vai, como que alguém vai saber que no institucional, depois dali, não sei o quê, vai dar as atas que foram oriundas de reuniões, de deliberações referente ao que se tem passado. Então, essa questão aí, que além de não manter os dados atualizados ou completos, a gente entra nessa pegada aí de que as coisas não acontecem fácil para a gente chegar no que a gente quer. Então, eu só queria saber, por exemplo, eu precisei hoje de uma informação dos bolsistas que recebem bolsa social. Eu fui, aí achei, ok, mas não consegui copiar, não consegui imprimir, não consegui nada. Então, isso aí, no máximo que eu consegui foi fazer um print da tela e pronto. Mas eu não consegui, com todos os acessos e um pouco, no
não vou dizer assim, que eu me considero ainda pouco ainda afinada, mas tentando e clicava, e aí eu peço ajuda aos universitários e a gente não conseguia copiar, né? Então tem essa dificuldade. O que tinha dos alunos que eu precisava para facilitar a minha vida para confeccionar um documento. Então, como eu disse, a falta de padronização, diferentes formatos e níveis de detalhamento, que é exatamente isso, são os níveis de detalhamento, né, entre os entes federados. Um Estado entende que tem que ser colocado dessa forma. Eu estou falando dos federados, que é numa outra federação. Então, a universidade usa um outro tipo de padronização para as suas páginas, para a forma de como coloca suas informações. O governo, né, federal se coloca também de uma outra forma. Enfim, isso é uma dificuldade. A falta de padronização, ela é uma dificuldade muito grande para todas as questões. Dentro dessa seara aqui da falta de padronização, a gente tem trabalhado com o Sucupira, e a própria CAPES ela já colocou que, em termos de padronização, para que se tenha sucesso na base de dados ouro, que eles chamam, né? Como eu acho que já coloquei para vocês, nós temos que usar o mesmo formato. Então, se eu digo que a dissertação de mestrado, eu tenho que colocar em todos a padronização para que a CAPES, lá no caso, quando estiver fazendo a avaliação do curso, ela consiga achar todos as teses e dissertações no repositório funcional, que é a base ouro deles lá, para que consigam avaliar, né, o programa. Então, antes o que a gente preenchia ficava numa loucura de preenchimento, agora não. Vai sendo só verificado as bases, que a gente tem que estar atualizando essas bases ouro, e seguindo o padrão que a padronização que eles estão impondo. Se não, ou seja, se não segue a padronização, se cair para ser analisado uma tese de algum aluno e não conseguir entrar, quem fica prejudicado é o curso. Né? Então, mas isso, por exemplo, como nós estamos iniciando agora, foi colocado à mesa, está sendo às claras. Então, e o que vai acontecer com essa questão da padronização desse sistema que a gente está utilizando especificamente? Que outra federação, Bahia, Natal, Amazonas, Rondônia, todos que utilizam essa plataforma, vai estar sendo padronizado para que, no final, dentro de todos os cursos que tem, dos 27, né, vamos dizer assim, das 27 federações, consiga ter uma padronização. Por quê? Porque, ao final, vai diminuir o quê? O trabalho de quem? Para quem avalia, para quem fica, os avaliadores, que tem que pegar todas essas informações. Né? Então, nós temos para mais de não sei quantos cursos na área da administração. Nós temos mais de 400 cursos da área interdisciplinar. Nós temos para mais de 100 cursos, não sei quantos cursos na área de psicologia. Então, se a gente não adotar, nesse momento que nós estamos iniciando uma padronização, a dificuldade vai ser grande para todos. E o problema da transparência pública hoje não é a falta de lei. Vocês viram que a gente tem, porque sempre a gente não tem lei, as pessoas fazem isso porque não tem lei, nós somos um país que não tem lei, mas nós temos lei, mas a necessidade de interpretá-la de forma moderna e ampliar boas práticas que a gente viu, que é o que a gente viu na aula passada, que é a nova gestão pública, né? Que nós temos que colocar como forma realmente para que a gente amplie. Né? Então, isso aí é um conceito do professor Pérez da USP. Então, esses são os nossos desafios, e não são poucos, são muitos desafios mesmo nesse aspecto de que a gente coloca praticamente, né, tudo a perder dentro de tudo que a gente tem ganho com relação a essa questão da lei de transparência.
Então, como que são as boas práticas? O que são recomendadas, né? Que tem um design intuitivo, né? O que é intuitivo? Se eu quero lá uma ata, que tenha lá uma aba dizendo ata do colegiado. Não que coloque lá em instituição para eu entrar dentro daquele ícone lá para achar a ata que eu estou precisando. Isso é um design intuitivo. E uma linguagem acessível, né, nos portais. Então, tem que colocar bem grande mesmo. Ata do Conselho de 2025. Então, para eu chegar nessa informação de ata de Conselho de 2025, eu passo por uma aba grande, depois eu entro numa aba, chego numa outra aba, para chegar na outra aba, para ter essa informação que eu preciso. Né? Então, ele tem que ser intuitivo. Se eu vou lá, eu quero isso. Achei. Né? É a dificuldade que a maioria tem. E é como eu digo, até os alunos que são muito espertos, mas quando eu digo que está na página, eles não encontram. Né? O que está na página, por exemplo, que a gente está passando agora? Renovação de bolsa estudantil. Então, está lá, está na página da Propesc, está na página do PGDRA. Eles dizem que não encontram. E perturbam no sentido, né, de que como não encontra, como é que não está, a gente tem que conceder. E, às vezes, quando não há aquele... acha que é má vontade, né, de A, B e C, de não procurar, mas, às vezes, a gente tem dificuldade, né, porque não é um design intuitivo. A gente sofre. Né? Então, depois que a gente pega a manha, a gente vai. Né? Por conhecer o Meet, o Teams e outros, o Zoom, essa plataforma aqui que eu estou trabalhando pela primeira vez, eu fui na intuição. Eu fui intuitivo, porque eu apanhei para gravar, e aí que eu fui ver que ele tem um tempo, e para gravar não, para baixar, ele tem um tempo. Né? Então, na semana passada eu tentei, não, ele tem um tempo que ele vai gerar, e a partir daí que ele vai estar disponível. E estava ali, né? E eu não achava aí querendo, né, corresponder a solicitação, mas ele é intuitivo no sentido de que a gente vai lá, passa lá, já sabe, né? Intuitivo é a mesma coisa do que o Meet. A capacitação dos servidores públicos para a gestão da informação, esse é um desafio realmente, né? O que seria o ideal, né, de boas práticas recomendadas. A divulgação ativa de informação relevante sem depender de solicitação. É isso, né? Por que a gente tem que praticamente se humilhar para pedir uma informação, para que a gente tenha uma resposta? Por que essa fila, a gente não tem um acesso a essa questão das filas para fazer exames, para fazer cirurgias? Por que essas, a gente tem que depender de solicitação para saber? E outra coisa, em muitos trabalhos dos alunos do DHJUS, que eu participei de banca, não se sabe, não nos dão o direito de saber quem está na minha frente. Né? Então, porque isso aí, o que acontece? Coloca, não, antigamente ainda era pior. Né? Mas eu vou colocar porque vou passar aqui na frente, que é o seu... E não pela questão de realmente das necessidades. E é aquela coisa, né, de que vai por quem chegou primeiro. Né? Então, esses que serão atendidos. Por que deu essa confusão toda na época? Vamos colocar porque foi a nível nacional com relação à doação do órgão para o Faustão. Porque a gente não tinha a informação aberta que a gente pudesse acompanhar para ver se realmente foi aquela polêmica toda, se ele tinha realmente direito ou não, conforme foi posto pelos médicos dele. Né? Então, naquele caso, foi a questão da necessidade, e que houve aquela polêmica, que tinha mais gente antiga na fila, e a gente não sabe como anda essa fila. Né? Então, acabou que nós tivemos que nos conformar com a explicação do que foi colocado, né? E isso vai tirando a credibilidade do que o SUS alcançou durante muito tempo. Né? Então, quando então eu vou acreditar no que o médico dele disse. Poxa, realmente ele tinha mais necessidade do que o outro, realmente era compatível para ele. Enfim, são essas coisas assim. Então, a gente não precisava pedir nada de solicitação. E a integração entre portais e sistemas, né, de controle.
o que acontece? Aí eu volto a dar o meu exemplo do que eu vivo, né? Essa integração, nós temos o Lattes, nós temos o CIGA, nós temos o repositório da biblioteca. Não havia uma integração entre a plataforma da Sucupira com esses, vamos dizer assim, com essas fontes, essas outras fontes, entre os portais, entre outros sistemas, que pudesse, no final, dar uma resposta, porque, na verdade, é um controle. Eles querem saber como é que está o ensino da pós-graduação, precisam saber como é que está esse curso, como é que eles estão, né? Então, ainda é um sofrimento. Atualize Lattes, façam isso, né? E que eu peço para vocês, né, que atualize o que vocês defendeu, coloque também no Lattes de vocês, que vocês estão ainda, estão cursando, né? Isso é importante para esse curso. Para quem se desempenha, né, trabalha muito para garantir que chegue um pouco de conhecimento, de experiência de vida, de como é que está essa integração, de que é uma discussão. Todas as discussões que a gente vai, é isso aí mesmo. Então, tem muito isso. Não se conversa. Por não se conversar, as irregularidades elas vão aumentando. Né? Porque se um sistema conversasse com o outro, evitaria que fosse comprado diversos materiais por diversas secretarias, o mesmo material por diversas secretarias, né, para atender. Então, isso como a gente diz, essas irregularidades aí fossem diminuídas. Então, aí a gente entra nessa palavra aí bonita, né, que uns não se preocupem, já houve diversas explicações que a gente não tem a obrigação de falar as palavras do jeito que deveria ser a pronúncia, mas aqui a gente ouve muito, e na maioria é contability ou contability, e esse responsiveness. Né? Então, o que é isso aí? O que é a contability? Né? Então, a contability é a capacidade dos gestores públicos de prestar conta. Sempre como eu digo, vocês nunca vão esquecer dessa palavra, porque ela está ligada à prestação de contas. Né? A resposta que a gente tem que dar, justificar decisões e assumir responsabilidade perante a sociedade e os órgãos de controle. E os responsiveness, né? A capacidade da administração pública de responder de forma ágil é o nosso sonho, sensível e eficaz às demandas dos cidadãos. Então, são esses conceitos aí entre uma e outra. Né? Então, e vocês não vão esquecer também, né, essa palavra responsiveness, né, que também, o que é quando falaram assim, não, tá ligado à capacidade. O que é isso? É como que a administração pública ela tem que ser muito ágil, né? Ela tem que sensibilizar, ser sensível com a minha dor. Né? Então, eu estou precisando, né, de saber como é que está o meu andamento para eu fazer minha cirurgia. Né? Então, às vezes, não tem essa sensibilidade com a nossa dor. E eficaz às demandas do cidadão. Né? Então, tem que ter, tem que ser rápido, tem que ser, além de ser rápido, tem que ter qualidade no que se presta dentro dessa questão da demanda, né, do cidadão. Então, os mecanismos de controle social, quais? Né? Então, os instrumentos, ouvidoria, o que é a função da ouvidoria? É o canal direto entre cidadão e governo para denúncias, sugestões e elogios. Mas a gente nunca recebe elogio. A gente só recebe que a gente, na maioria, se nós formos solicitar das ouvidorias, fazer um estudo relacionado, não tem elogio, só tem realmente reclamação e não tem sugestão. Assim, é muito triste nessa questão aí. Então, aí sofrem assim muita indignação a sociedade como um todo. Então, a maioria é assim, realmente para denunciar. Né? Então, eles colocam aí para denunciar. Né? Então, que entra aí o outro, já lembra aí,
daqui a pouquinho, que eu falei até... o Fala BR, né? Que é o Fala BR, que aqui é onde é... Meu Deus do céu, a professora não deu aula direito, não sei o quê. Gente, é muito triste. Então, não tem nada de elogio, não, e nem sugestão. É só denúncia. Né? Então, não sei como é que são as denúncias em outros órgãos ou nas secretarias, mas na secretaria relacionada, tanto ela na esfera municipal como estadual, acho que batem um recorde a educação e saúde, né? Que a gente tem muita questão de denúncias, né? Então, gente, a gente está assim, perdendo, né, dentro dessa questão que vocês viram nesses últimos tempos aí que o pai deu 9 socos na professora, porque a gente não pode falar, né, com nada, repreender os filhos dos outros, no sentido de que agora não é a hora de você usar o celular. Com vocês que já são adultos, não. A gente está aqui num ato de quê? De confiança. Eu não estou aqui para perder meu tempo e vocês também não estão para perder o tempo de vocês. Afinal de contas, é o que demanda essa questão do conhecimento, né? Então, mas com as crianças, essa questão do telefone está sendo um sofrimento para muitas famílias. Colocou os conselhos gestores, que são espaços, né, que tem como o poder esse espaço de deliberação com a participação da sociedade, né, civil. Então, como é que estão esses conselhos? Quem que participa? Como que participa? O orçamento participativo, que é o processo de definição de prioridades orçamentárias com base na escuta popular. Né? Então, como é que eu faço esse orçamento participativo? Vocês ouviram falar sobre... Vocês chegaram a ouvir no que eu comentei sobre o kit linha? Alguém, por favor, só diz que sim ou que não. Tá, então eu vou tocar o barco aqui. Então, o orçamento participativo ele é de suma importância, porque vem essa questão de como nós vamos definir a prioridade para cada município, para cada secretaria. E essa questão das audiências públicas que eu coloquei, achava que vocês tinham me ouvido, que nas questões das audiências públicas, elas tratam exatamente para saber, né, para que são esses debates abertos sobre políticas e projetos de governança, que ali a gente ouve para trazer alguma coisa de melhoria, né, para o cidadão. Então, o que acontece nessa questão das audiências públicas? Eu participo das audiências públicas. A Prefeitura do município de Porto Velho, ela faz muita audiência pública. Eu, como cidadã, a gente se sente assim, falha, porque a gente não vai em todas as audiências públicas, porque é ali, ouvindo quem está participando, que traz a questão, traz soluções. E eu coloquei que, às vezes, né, as pessoas dentro dessas se reúnem e traz bastante coisa. Eu coloquei o exemplo, trouxe de novo o exemplo da cabeça do peixe, e não sei se vocês já ouviram falar também como que se chegou numa reunião, e isso é verdade, né, dos maiores gestores, pessoas para definir o que iriam fazer para com que se gastasse mais creme dental. E ali a senhorinha que estava limpando, ouvindo aquela história toda, aquela agonia dos que estavam ali, né, para decidir, para ver como é que se resolvia. E a tia da limpeza falou assim, só é aumentar a parte, né, do creme dental, que a gente vai gastar muito mais. Então, foi nesse sentido que eu disse assim, que às vezes os debates, eles não são numa intenção de soluções de problema, né, que realmente a gente vá... quer dizer, ele é colocado exatamente, né, para que a gente consiga dizer e dar um direcionamento, como foi essa questão dentro dessa empresa que reuniu as melhores lideranças para definir como que ia ser. Né? Então, não adiantou. Foi nesse sentido que eu falei. E aí a gente estava conversando sobre as aplicações no Brasil. Né? Como é que são? Então, nós temos mais de 60 mil conselhos participativos ativos nos municípios brasileiros.
Então, nós temos ouvidorias digitais integradas ao serviço no EOV, com relatórios de desempenho e transparência. E o que eu falei bastante, né, sobre essa questão, que eu não sabia que tinha caído da internet, sobre o monitoramento comunitários em áreas como saúde, nas áreas comuns, né, como saúde, educação e segurança. Que essa monitoria do CIPAM, né, que o CIPAM ele tem um monitoramento que ele sabe o quantitativo de área de terra que não está regularizada. O CIPAM ele tem um quantitativo de queimadas, ele sabe monitorar os tipos de problemas na área ambiental que está acontecendo, como foi o caso daqueles mosquitos. Né? Então, houve todo aquele monitoramento que chegou no Rio Grande do Sul e que, quando chegou, ele já sabia para onde que os mosquitos iam e o que ia ser feito, se retirava aquelas pessoas que estavam lá para que o impacto com essa mexida, por que os mosquitos vieram para lá, para o Rio Grande do Sul? Porque nós mexemos no meio ambiente, mas já estava sendo ali monitorado, né, dentro dessa questão de melhor impacto. E o que eu estava falando também em termos de segurança pública, né, o exemplo de Balneário de Camboriú, que o prefeito garantiu que se um celular furtado e pediu para fazer o teste, né, com algumas pessoas que estavam ali, furtado, que em menos de meia hora era sendo devolvido. E o que eu coloquei também, o exemplo desse município, é que eles não têm pessoas nas ruas, né, em vulnerabilidade, que é considerada o município mais seguro dentro do seu estado, um dos municípios mais seguros, que pode-se andar tranquilamente na rua, que toda essa parte de monitoramento de quem chega nas rodoviárias, eles monitoram pelo perfil de quem se compra as passagens. Então, eles vão lá, verificam como que é o perfil das pessoas e eles já vão naquela questão direcionada. Por quê? Porque eles têm o mecanismo, né, de consulta, né, do cidadão para saber o que essa pessoa vai estar fazendo naquela cidade para que evite essa questão das pessoas nas ruas em vulnerabilidade, correndo o risco de acontecer isso, de roubar, de furtar e etc. Né? Então, isso aqui a gente não tem. A gente, se for colocar na época que os venezuelanos vieram, a gente não sabia, né, quantos que vinham, por que vinham, e ficou aquele impacto, e haitianos também, no município de Porto Velho, muito grande, que foi uma ajuda muito forte de todas as igrejas aí para alimentar, né, o pessoal, porque não tinha, o Estado não dava conta, né, de atender. E assim vai. Então, o monitoramento ele é um instrumento muito importante de antecipação de impacto muito forte, né, como o caso do CIPAM ambiental. Então, o CIPAM, eles têm uma ferramenta, se você tiver curiosidade de entrar na página do CIPAM, eles têm aplicativos que eles simulam como é que está a questão, por exemplo, em Guajará-Mirim, como é que está a questão das queimadas, o que pode ser feito. Então, uma coisa assim linda dentro do que o trabalho que eles fazem em termos de monitoramento e de resposta que eles têm, né, antecipada para os desastres ambientais. Né? Tanto que quando teve aquela coisa da monila, né, da doença do invasão do cacau de outro país, eles já estavam monitorados. Eles sabiam que se saísse, porque vinha da onde? Vinha do Peru. Então, se chegasse em Rio Branco, ia chegar aqui com certeza, né, em Porto Velho. Então, são essas antecipações de monitoramento que são fundamentais, né, para toda uma área comum. E essa questão de monitorar a saúde, a educação, e eu também falei bastante, que nós sabemos como é que está a saúde em todo o Brasil. Por quê? Porque, por meio dos órgãos internacionais, eu sei o que tem que ter no município com tantos mil habitantes. Né? Então, quantos leitos que eu tenho que ter,
isso e aquilo. Então, pelo regulamento internacional, a gente já sabe, né? Então, que é o desafio nas escolas, e principalmente o que eu tenho que ter dentro de um município com tantos mil, né, para que eu tenha determinado, né, tenha segurança pública de fato, né, para com todos que estão ali. Né? Então, são essas questões, né, das aplicações. E quais são os nossos desafios? Que era o que eu coloquei assim, que é desafio mesmo, porque a baixa representatividade em alguns conselhos. Acredita-se que ninguém quer participar do conselho do idoso, da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não querem participar, não querem ser conselheiro fiscal, não querem ser nada, porque não se acredita nesses tipos de instrumento. Por estar ali um monte de conselheiro, o que nós vamos, né, fazer? Então, a falta de estrutura e autonomia das ouvidorias, porque as ouvidorias elas ficam refém ali do que se chega, né? Porque o que acontece? Se você não está satisfeito com um serviço de qualquer, vai chegar para quem? Vai chegar na ouvidoria. O que o ouvidor vai fazer? Ele filtra, né? Então, se a demanda é para saúde, educação, mas se isso vai afetar o que veio de lá, né, como denúncia, vai afetar muito a imagem das instituições ou do município, ou até mesmo do prefeito, eles ficam ali, porque eles têm que passarem. Eles não têm autonomia para resolver, né, a ouvidoria de uma forma que realmente diga assim, não, eu vou resolver porque veio isso aqui, eu vou encaminhar, se não for resolvido, manda-se para o Ministério Público, né? Então, não tem. Então, a participação simbólica ou meramente consultiva, porque às vezes é isso mesmo, né? A gente é mais consultado porque não tem, né? É muito simbólico. Você participa do conselho do quê? Lá da saúde, e aí o que... Porque toda vez que a gente vai colocar algo na ata, que realmente, né, a gente compreende dentro do contexto do que é apresentado, as pessoas que estão, os gestores, eles não entendem, né? Eles levam tudo para o coração, né? Então, eles não entendem. Então, aí o quê? Não, tira esse conselheiro, né? Então, não dá certo, muda o ouvidor, né? Porque tem um ouvidor que realmente faz jus. E a ouvidoria ela tem crescido muito, né? O debate das ouvidorias, tem encontros sobre a ouvidoria, então a tendência é aumentar, mas a gente precisa ainda amadurecer dentro desse contexto do que vem sendo trabalhado na transparência, né, pública, né? E a resistência institucional à escuta ativa, né? Então, nós passamos por um processo que a ouvidoria parecia, ninguém queria ouvidoria, né? Então, essa questão dessa resistência que ninguém quer, então passa para um, passa para outro, até que vai se organizando. Mas com o tempo, como tudo, né? Vai amadurecendo. As ouvidorias, elas são obrigadas a ter, né? Então tem que realmente ouvir, né, e dar resposta. Né? Então a gente já está pelo menos num caminho. Embora o prefeito não goste, embora o meu gestor não goste, mas a gente tem que dar resposta dentro dessa questão. E há realmente essa resistência institucional, né? A escuta, por quê? Porque não colocam como não dão condições de trabalho para que realmente a ouvidoria funcione, para que a ouvidoria realmente tenha um trabalho que possa estar trazendo melhorias para todos. Então, o governo eletrônico e a transformação digital, né? O que vem esse governo? Porque no governo de governança mesmo, como é que nós estamos vendo essa questão, né, do eletrônico? Então, ele vem o quê? Que seria o governo eletrônico é o uso de tecnologias da informação para oferecer serviços públicos, ampliar a transparência e facilitar a interação entre o Estado e o cidadão. A transparência digital vai além da digitalização, né? Então, ela redesenha processos, ela promove inovação, como eu coloquei, né? Então, aqui. E coloca o cidadão no centro da gestão.
Então, o conceito é esse aí mesmo. Então, o governo eletrônico é o uso de tecnologias da informação para oferecer serviço, e a transformação digital ela vai muito além da digitalização. Então, se eu tenho um modelo de processos, né, de como tem um processo, eu tenho um processo de como é o processo para executar determinado procedimento, que foi o que a gente falou na aula anterior, dentro do manual de procedimentos administrativos, que muitas prefeituras, muitas instituições, muitos órgãos têm um manual de procedimento, né? Então, realmente assim, que ela vai, além disso daí, e coloca o cidadão no centro, né, da gestão. Como é que a gente vai, como é que nós enxergamos isso? Como é que o cidadão ele está sendo visto dentro dessa questão de todo esse processo da transparência. E aí as ferramentas e plataformas, que é o que a gente tem. A plataforma era isso que a gente tinha muita confusão, né? Tem a plataforma gov.br, portal unificado de serviços digitais. Com isso, a gente ganhou muito na questão de assinaturas, de agilidade, né, para que as coisas realmente aconteçam. Então, gov.br, a gente tem muitos serviços lá. O Conecta SUS, que é essa questão que antigamente havia aquela preocupação da gente andar com a nossa carteira de vacina. Então, no Conecta SUS é o histórico, né, de todas as vacinas, digital da saúde, da nossa saúde. Então, isso aí, gente, quando que a gente iria pensar? Eu, lá no interior do Amazonas, que tomei aquelas vacinas que as crianças eram com aquela máquina que doía, não era nem a perfurada, mas era o barulho que se tinha naquelas filas imensas para que diminuísse tudo. Mas chegava o quê? A política, a saúde ainda chegava nesses interiores, de uma forma ainda, não sei, não vou dizer lenta, mas se chegava, né? E se eu for colocar, hoje a gente tem o cartão dos filhos, no meu caso, a minha filha tem 23 anos, mas eu tenho o cartão dela. Eu sei tudo que ela tomou, tudo que ela precisa tomar. E a gente tinha um problema muito grande, que era aquela questão da febre amarela. Tinha que tomar não sei tantos anos, não sei. Agora só uma basta. Para entrar em determinado país, você tinha que tirar a carteira internacional de vacinação. Então, isso já foi que você tinha que ir em algum lugar dos aeroportos, você pegar, eu não sei se alguém tem uma amarelinha, para dizer lá que você tomou vacina sobre a febre amarela. Então, hoje você tem todo o histórico e essas coisas assim já diminuem. E a carteira de identidade nacional, né, o SIM, documento digital, que entrega a biometria e o QR Code. O que aconteceu com isso, com essa carteira de identidade nacional? Que a gente não fica com aquela coisa. Se já é difícil a gente memorizar um número de documento, a gente tendo só um documento, né, como facilita a vida como um todo. Então, o que acontece? Porque eu tirava uma carteira de identidade num estado, tirava no outro, e assim as irregularidades não eram diminuídas. Então, a carteira de identidade ela veio para diminuir nessas irregularidades, né, ter esse documento para que não tenha essa questão de atrapalhar o sistema, né? Então, indicadores, né, versus desafio. Mais de 90% dos servidores federais, né, digitalizados, é o que a gente tem. Nós temos aí 273 milhões de assinaturas digitais realizadas em até 2025. 200, sabe o que é isso? Quando eu me pego, eu estava trabalhando para assinar documentos de aluno bolsista. Então, tem que ter assinatura pelo seu Gov. Aí a gente baixa ali, dá trabalho, mas dava muito mais trabalho, vamos dizer assim, se a gente pegasse, né? Ia demorar muito mais se fosse à mão. Então, com isso, eu consigo assinar. Então, são milhões de assinaturas digitais, né? Então, assim, é muito rápido.
Então, não tem mais isso assim, não pode assinar, não tem como assinar. Acho que nem exigem tanto mais essa questão, até para não ter nenhuma fraude aí nessa questão de assinaturas. Né? Então, a gente vai mais para a questão dos digitais. E a expansão da rede GovBR para mais 2.000 municípios. Quer dizer, está se chegando, né? A rede está se expandindo, a gente está ficando cada vez mais ligado a essa questão, né, da tecnologia. E quais são os nossos desafios? Né? A exclusão digital, né, de milhões de brasileiros sem acesso à internet ou dispositivo ainda é uma realidade. Embora a gente vá por baixo madeira, em São Carlos, você chega lá, você tem internet o tempo todo. A gente faz pesquisa ali e a gente não fica com problema. Em alguns municípios, Guajará-Mirim, a internet consegue ser mais lenta do que no São Carlos. Mas por quê? Porque, não sei, são as políticas públicas, não sei. A questão também do quantitativo, né, de pessoas ali numa determinada localidade. A segurança da informação, por exemplo, nessa questão é maravilhoso da assinatura, mas os riscos de vazamento do uso indevido de dados, por exemplo, se alguém pega hoje todos os meus dados são Gov, faz aí quem né, faz isso, faz aquilo, faz empréstimo, faz uma série de coisas, porque você está com acesso a tudo. Então, assim, tanto que a gente nós temos uma rotatividade, né, dentro do sistema que eles solicitam, quando a gente trabalha muito, de alteração de senha. Então, você fica vulnerável. Alguém pega essa tua senha, pode fraudar uma série de coisas aí só com a tua assinatura. Até que você prove que não foi você, o ID, não sei de onde, você tem passado muita raiva. E a interoperabilidade, né, dificuldade de interação entre sistemas de diferentes órgãos. A gente tinha muito isso aqui na questão com a Receita Federal, os próprios conselhos de classe, no caso da contabilidade agora, a gente vai tendo um maior... Essa questão de não conversar, né, com determinados órgãos aí, a gente tem dificuldade para dar um resultado, para diminuir, né, essa questão das irregularidades ou até se antecipar a elas. Né? Então, são esses indicadores positivos, mas a gente também tem os desafios, e muitos desafios. Né? Porque a gente ainda tem muita gente ainda que... Eu me considero analfabeta tecnológica no sentido de que a gente não domina tudo. É muito difícil, né? Então, a gente vai no básico dentro dessa questão que a gente domina, outros dominam muito mais. Por que ainda tem banco sendo invadido? Então, por que tem invasão nas nossas contas? Então, os hackers estão aí e acontece e eles tiram dinheiro sim, porque o que é que faz? No caso do colega que teve o hack invadiu no escritório dele de contabilidade. Ele foi colocar os pós e os contras, no sentido do que ele ia perder. Era mais fácil mandar o dinheiro para devolver, porque fica naquele tempo, até o nosso conselho, o Conselho Federal também foi invadido, que nós ficamos 15 dias sem sistema. 15 dias o prejuízo é grande para um sistema que eu considero pequeno, né, entre o Conselho Federal e os conselhos estaduais, no nosso caso aqui. Mas foi 15 dias de aperreio e que ninguém conseguia fazer nada. Né? Então, era muita coisa ali acontecendo. Mas tem essa questão dessa dificuldade. Né? Enfim. Então, a reforma, aí por que veio toda essa questão da reforma administrativa? Qual é o objetivo da reforma administrativa? Né? Para que a gente não... Também, a gente está aqui para que a gente não ouça bobagem, não deixe as pessoas falarem, né, bobagem. Então, a reforma administrativa ela veio mesmo para modernizar o Estado brasileiro, tornando-o mais eficiente, transparente e capaz de entregar serviços de qualidade à população sem comprometer os direitos adquiridos. Né? Então, ela veio para isso, a reforma. Então, o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, né, que é o MGI, que todos já ouviram falar aí, os que assistem
as TV aberta, né? E que vem para cá, para essa questão do governo federal, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Né? Então, o Ministério ele foi criado em 2023, com o objetivo de liderar as políticas de modernização do Estado brasileiro. Ele atua em áreas como reforma administrativa, gestão de pessoas no serviço público, transformação digital, valorização dos servidores e gestão patrimonial da União. Então, a ministra responsável é a Esther, né? E o MGI tem sido protagonista na implementação de medidas como o Programa de Gestão e Desempenho, o PGD, e a Central de Serviços Compartilhados, a expansão da plataforma gov.br. Né? Então, a gente já está ali compartilhado. Então, são coisas muito boas que estão sendo criadas de avanço, né, que a gente não conseguia nem pensar, né, que isso poderia existir. Né? Se era difícil lá no tempo atrás da universidade, da gente fazer um portal, vamos dizer assim, uma página da Uni, que como não era interativa, ainda não é interativa, mas já melhorou muito, a gente não conseguia, a gente pagava horrores e ainda tinha aquela questão de manutenção. Hoje não, a gente opera as páginas dos cursos, de qualquer um curso, atualizando, você mesmo colocando como se fosse aquela coisa de colocar como se você estivesse em qualquer rede social. Né? O nosso desafio, como a gente colocou lá atrás, que é manter esse tipo de página interativa, né? E muito mais aí. Então, quais são os eixos da reforma? A gestão de pessoas, que as medidas foi a reestruturação de carreira, avaliação de desempenho, estágio probatório revisado, a transformação digital, digitalização de atos administrativos e a interoperabilidade da plataforma gov.br, valorização do servidor, o programa de gestão de desempenho, a negociação coletiva da lei das cotas e combate a privilégios, né? Supersalários, férias excessivas, né? A transparência, né, da remunerabilidade, que é o que a gente vê, todo mundo já sabe, que não tem segredo para ninguém. Né? A gente só fica triste quando vai... Eu procuro muito essa questão da transparência da remuneração, quando a gente vai estar analisando, né, o bolsista, e ele diz que não tem... Ele não manda, por exemplo, o contra-cheque. Aí a gente entra no portal da transparência, que a gente vê ainda que tem muito ainda a melhorar, né? De promoção de emprego, de oportunidades e etc. Então, exemplos das medidas implementadas. O que já foi aí, né, dentro desse ministério? A regulamentação do estágio probatório com foco em desempenho. Se isso tivesse lá anos atrás, né, porque vocês sabem que aqui dentro do nosso estado não tinha pessoas para trabalhar. Né? Então as pessoas eram pegas, assim, vamos dizer assim, brincando pelo laço. Tu quer trabalhar aqui no IBAMA, tu quer trabalhar aqui no não sei o quê, né? Tu quer trabalhar... a gente rala para concurso público, para passar, e não sofre o que foi exposto na aula passada com a questão ainda, né, de alguns eventos desagradáveis. Então, criação da Central de Serviços Compartilhados, né? Nós temos uma série de serviços aí que é compartilhado. A plataforma contratada Mais Brasil para fomentar a economia local, né? que isso também é uma questão muito positiva. O programa imóvel da gente para o uso social de imóveis públicos. Vocês sabem, né? São esses imóveis públicos que estão aí abandonados. Não sei se a gente tem alguns aqui, não me lembro. Tem um que ali na Jorge Teixeira que praticamente está abandonado. Mas aí o governo ele pode ir lá, verificar, arrumar e alojar pessoas que estão em vulnerabilidade nas ruas. Hotéis que ficaram abandonados, edifícios que estão... Né, que eles vão lá para moradia. Aí o governo entra com aquela parte, arruma,
né? E ali dentro, e eles vão se organizando, né? Como um todo, a criação do próprio regimento deles, o síndico e etc., mas que já tem bastante exemplos aí de que é positivo com relação a esse tipo, né, desse programa imóvel da gente para uso social. Então, isso é muito legal. Né? Então, tá abandonado, ou alguém que teve muitos bens enquanto vivo, mas faleceu, o Estado fica para o Estado, né? Porque ali, a partir dali, a gente sabe que vai para o Estado, e quando vai para o Estado, eles já fizeram algumas ações relacionadas a isso que oportuniza, né? E tira muitas pessoas da vulnerabilidade. E proposta da nova lei de gestão pública, né? Então já tem essa proposta de uma nova lei, né? Que a gente vai estar, sei lá, mais para frente, sendo aí contemplado. Como é que vai ser, né, essa nova lei de gestão pública? E experiências inovadoras no Brasil. Aí a gente sempre traz o que tem de bom nesse mundão de Deus que é chamado Brasil. Nós temos muita coisa boa. Se for contabilizar, a gente tem mais coisa boa do que ruim, porque são exemplos que a gente tem que a gente nem imagina. Por exemplo, também, que eu lembrei aqui em Pernambuco, que tem uma escola que é fantástica, né? Em termos de robótica, nossa senhora, então tem muita coisa boa. Então tem a experiência de Curitiba, que é o uso dos dados refinanciados para planejamento urbano e mobilidade, já é para essa questão de como que nós vamos estar atuando. Então Curitiba ele tem exemplo disso daí. Pouca gente nessa questão querem ter carro, porque é muito fácil a mobilidade de todo mundo. Ninguém quer, é preferível não dirigir, né, e ter essa qualidade, né, de vida e não depender, né, e que você vai, chega, volta, mas com uma qualidade de serviço maravilhoso. Pernambuco Digital, a plataforma integrada de serviços públicos estaduais, né, é um exemplo bom. Então está todo mundo ali integrado os serviços públicos, né, todo mundo se conversa ali. Participa.br, ambientalmente, ambiente virtual de consulta pública e participação cidadã. Conecta.gov.br, soluções de interruptibilidade entre sistemas federais, e novas estatais, que é a modernização das empresas públicas com foco em eficiência, né, e transparência. Característica das iniciativas: uso de tecnologia emergentes, né, a IA, que a gente já está aí. Vocês conhecem o Blogin? É uma ferramenta que está disponível para quem usa o Google, né? Que a gente praticamente faz tudo, gente. Se vocês não têm acesso, não sei, porque para a gente aparece para a gente com um monte de coisa. Se eu pedisse para fazer o resumo dessa aula em vídeo, ele faz o resumo dessa aula em vídeo e eu passaria para vocês. Então, eu pego qualquer documento, eu peço para fazer assim, faça um resumo em vídeo, e assim vai. Né? Então, é muito legal, né? das inteligências artificiais com esse modelo aí. Então, ele fica ali disponível para a gente. Então, é fantástico quando você começa a aprender a trabalhar. Coisas que a gente demorava anos, E é por isso que eu digo que eu sou analfabeta tecnológica, porque toda hora a gente está aprendendo. Aí vem uma ferramenta, aí vem outra, né? Então, assim, eu vou até depois passar para a Dark também, quando eu passar esse material, como é que a gente cita o uso da inteligência artificial nos nossos trabalhos acadêmicos. Então, a gente tem que dizer, né? Então, a gente tem que citar, dizer que aquele parágrafo foi colocado, tem a forma de como você coloca lá, faz a citação, né, de utilização e qual que você colocou ali no seu trabalho. E que você vai demonstrar que o seu trabalho não demonstra ali que você está sendo transparente, no sentido de que você está colocando a fonte, o que você fez, né, como que você utilizou para melhorar
o texto que você colocou ali, né, em atividades acadêmicas, em artigos e etc. Né, o foco e experiência, né, do cidadão. Aí, aqui é verdade, ó, eu vou ler, estava passando, lendo tudo, mas é uma resistência à mudança cultural. Né? Então, a gente está aqui. Muito se discute, né, dentro dessa questão da inteligência artificial, que já tem até a forma de como a gente tem que colocar como que a gente utilizou. Por quê? Porque o pessoal, não, um artigo seu, você usou, comprovado que você utilizou a inteligência artificial, mas se eu coloco aqui, eu quero fazer um artigo relacionado a questão, quais os impactos de ter mais de 96% de área de uso ambiental no município de Guajará-Mirim. Então, se tem algumas coisas que eu vou pegando, você vai colocando lá. Então, coloco que o município de Guajará-Mirim é um município que tem seus desafios, que ele vem, que o seu desenvolvimento realmente está ligado por ter mais de 96% de área de conservação, né, que o município ali não se apresenta como uma característica turística em função disso, que teve seus momentos ouros da vida com a questão, né, da Suframa, enfim, ai meu Deus, fugiu. Enfim, você vai contextualizando, você coloca toda a ideia. Aí você diz assim, ó, eu coloquei a ideia, o que a inteligência vai fazer? Ela organiza, a ideia não é dela, a ideia é nossa. Ela só fez o que? Organizou. Né? Então, tem já essa parte aí, mas tem uns que se você coloca a forma, é muito mais elegante. É a mesma coisa de dizer aqui que eu pego a ideia do autor X e não coloco que foi a ideia dele. Né? Então, isso aí é roubar. Então, a gente tem ainda essa resistência de mudança cultural ainda muito, muito, muito forte. Né? Então, a gente... E quando você pensa... Muita gente já vem usando há muitos anos, e quando você pega e diz, mas por que a gente não aprendeu isso, né, logo? E assim vai. Mas no sentido de que se facilite e que não é colocado ali como uma coisa que você está agindo de má fé. Né? É isso que nós temos que deixar claro. Por que a gente vai para os plágios, essas questões dos trabalhos? É porque a gente agir de má fé. Né? Então, essas questões aí. Foco em experiência do cidadão, né? Então, tem essas características aí. Falta de infraestrutura tecnológica em municípios pequenos, foi como a gente já viu. Não dá, tem municípios que têm muita dificuldade mesmo. A integração entre o órgão e o sistema, a necessidade de capacitação de servidores, por isso que toda hora, não, mas esse povo só vive viajando, o pessoal dos judiciários da vida, né? Por quê? Porque eles estão ali sendo treinados, quando não, eles conseguem trazer um monte de gente aqui de alta, né, competência, como o Karnal. Eu falei, o que eu faço para assistir uma palestra, né, junto com o judiciário do Leandro, do Karnal? Porque é um cara culto, um cara que, né, trabalha essa inteligência emocional nas organizações. Não adianta eu ter 100% de... Hoje eu só contrato, a maioria das empresas só contrato quando vê que a gente realmente não vai dar trabalho para a organização, né, com relação à sua questão emocional. Então, e outros órgãos, né, na própria universidade, controle interno, o pessoal, numa série, está sempre tendo cursos e mais cursos para estarem aí tendo essas capacitação. Mas é um desafio ainda. O planejamento, né, do estratégico com os planos diretores. Esses planos diretores aí realmente é um desafio. Nem todo mundo tem os planos diretores. É muito difícil, nem todos os municípios têm. Tanto que quando a gente... a professora Sandra sempre é convidada, né, para falar
sobre os planos diretores, como é que está. Então, não tem, porque não tem servidor. Se não tem servidor, não tem nem como capacitar. Então, o alinhamento com marcos legais da LGPD, PD, e a lei do governo digital, né, que traz essa sustentabilidade, né, que é o desafio da sustentabilidade financeira das inovações. Então, para que a gente, né, vai ficar essa pergunta aqui para a gente discutir agora em 10 minutos, 20 minutos. A pergunta para o nosso debate é: a tecnologia e a participação social são suficientes para garantir a transparência na gestão pública? Vou ver agora o que vocês escreveram aí. Voltar aqui para a tela para ver se tem algo. Se não tem, cadê aqui? Site muito bom para estudar. Sim, é muito bom mesmo. Você está Jéssica, né? Jéssica, aprendam a utilizar. É para a vida isso. Isso é muito bom. A nossa agenda, enfim, se um dia vocês necessitarem de um curso, pode pedir para o professor Wander providenciar, que a gente consegue pessoas para falar sobre isso, ou gravar, né? A gente pode ver isso daí, porque é muito legal. A gente vai desapegando assim, que é muito bom mesmo. Então, utilize. Também, o Gemini também é ótimo para resumos e correção. Enfim, são importantes, mas precisam ser aprimorados. Isso, Igor. É como a gente diz, né, Igor? Em tudo que a gente está fazendo, que a gente faz, a gente não pode utilizar para má fé. A gente tem que utilizar para realmente melhorar, vamos dizer assim, as questões que estão ali, né, postas para que a gente desenvolva. Por exemplo, eu estava com a ficha de avaliação de 2021 a 2024, né, da nossa área, e eu queria saber, aí foi colocada a ficha nova de 2025, que vai ser até 2028, e eu queria, para uma leitura, né, mas, claro, para isso a gente tem que saber o que cada documento tem, né, porque às vezes eles falam bobagem, como todos nós, né, até as máquinas, porque eu pedi para fazer uma análise comparativa do que se tinha no outro documento e o que teve no outro documento. Foi fantástico, gente, foi maravilhoso. Né? Então, é igual o Stella SPED, que é um programa que é pago também para a gente, que a gente tem todas as informações relacionadas ao como é que nós estamos em termos de pós-graduação, em termos do Brasil, nós aqui com os demais. Maria Aparecida, acredito que não são suficientes para a transparência, pois nem todos têm acesso. Exatamente, foi o que a gente falou, a tecnologias do país. É isso aí mesmo. Não temos. Ainda precisa chegar a muitos municípios, né? Por exemplo, agora que está chegando a mais 2.000 municípios a plataforma gov.br. Né? Então, e a gente já utiliza isso há algum tempo. Então, quando você começa a ver essa melhoria e tudo mais, é claro que essa geração que está nascendo agora, né, que nasceu também, vamos colocar, de 2004 para cá, vamos dizer assim, né, a gente tem mais dificuldade, mas eles têm menos dificuldade, eles dominam muito mais. E acho que vão aí crescer com o aprimoramento dessas ferramentas. Meu Deus do céu, a gente não sabe se nós vamos ter horas que nós vamos ser seres humanos e não sei, né? Mas é a parte muito boa. A IA, ela flutua, tipo que ela pode... Exatamente. É igual aquela história, né, de que teve... que tinha-se muito, né? E agora, se a gente... para saber... por exemplo, quando a gente está orientando, a gente sabe o que o orientando fez, né? Então, no meu caso, eu não preciso passar por nenhuma plataforma, porque tudo que a gente conversa, a gente vai vendo evolução. Né? Mas, às vezes, as pessoas
escreviam, colocavam para testar os professores, ou mesmo para... coloca aí como foi a receita de um miojo que nem foi lida. Né? Pelo contrário, a gente lê tudo. Né? E assim, e além de ler tudo, quando a gente vai e faz o nosso relatório, e a gente vai e assiste o que a pessoa fez. Ali a gente, pela experiência, né, do mundo acadêmico, a gente já sabe, né, na apresentação. Como que a gente sabe? Nós tivemos projetos que na correção escura, todo mundo aprovou, né? Nossa, nota boa. Mas quando o candidato foi defender, o candidato não deu conta de defender. Não, bastou uma pergunta de um membro, nenhum outro mais perguntou, porque a gente viu que não foi ele que tinha feito o projeto, né? Então, são essas coisas. Enfim, vamos virar uns... isso mesmo. Igor, nós vamos virar. Eu acho que a gente já até virou. Além do mais, a Maria Aparecida está falando, há gestores que mantêm as informações. Isso é verdade. Como se fosse seu dever disponibilizar o cidadão. É exatamente isso, né? Por que eu não tenho o direito de saber como é que está a fila para eu fazer? Gente, eu vou prometer para vocês que nessa dissertação dessa procuradora que ela apresentou, o quanto que tem problemas de gente na fila para fazer exames que a gente não tem acesso, né? Do Ministério Público, que foi fantástico o trabalho dela. Então, quando assim, a gente tem muita coisa também, a universidade ela produz muita coisa boa e a gente não tem também divulgação, né? Então, esse trabalho, o nome dela é bem... Mas eu como está no meu Lattes, que eu participei, eu consigo localizar. Mas é impressionante a quantidade do que a gente não tem, a transparência, né, de como estão essas questões de exames, em todos os tipos, né, cirurgias e tudo mais. Gente, assim, olha, é tristeza quando algum colega precisa da saúde, que fica ali, eu vou para lá, eu vou para cá, e não sei o que lá. Aí a gente começa a tentar ajudar, mas é um sofrimento, né? Então, assim, agora imagina as pessoas que vêm lá, não sei de onde, que não tem uma rede boa de amigos, ele tem que esperar pelo sistema, confiar no sistema, mas ele, pela questão que não diminui as formas irregulares, ele é prejudicado. Né? Então, situações de que quando vai sair, que foi um caso muito recente, quando ligaram para fazer o exame, a gente estava no velório da pessoa. Né? Então, assim, é muito triste, é muito difícil. Então, é por isso que a gente precisa melhorar os gestores, vocês que estão ali trabalhando dia a dia. Esse curso tem que fazer diferença na vida de vocês. Vocês não vão sair daqui dizendo que não viram... certo, Igor? Nada relacionado de como era, como vem sendo essa nova gestão pública, o que avançou, o que nós avançamos nessa situação e trabalhar para a melhoria dos municípios onde vocês estão. Então, a gente não tem noção. Então, os nossos colegas que estão aí à frente dos municípios, nas secretarias, é um desafio muito grande. Mas que, contudo, a gente já sente esse reflexo em algumas situações dessa melhoria. Ok? Mais alguma pergunta? O Sidney nem falou nada hoje ou ele não está na aula? Então, gente, dito isso, a gente encerra esses módulos aí, vocês já estão fazendo as atividades. Dizer para vocês que, para nós que estamos aqui, eu sou suspeita para falar dos colegas do Departamento de Administração, no que se refere ao professor Wander, da vontade e da Dark, que está aí com a gente desde o início, quando a gente chorava para que esse curso acontecesse. Então, vocês aqui, tenho certeza que vocês só não saem se vocês não nos procurarem. Nos procurem, a gente tem maior prazer. A Dark sabe, teve uns aí que nos últimos minutos
a gente conseguiu defender e foi uma alegria muito grande. Né? Um senhorzinho que estava lá em Buriti, eu acho que nem sei se era a cidade, era essa, mas conseguiu defender o seu TCC quando a nossa tecnologia não era como essa agora. Agora, infelizmente, só houve esse momento aí É porque eu sempre esqueço de trazer o tablet para deixar e não me adaptei ainda com o celular, senão a gente não teria tantos problemas nessa parte tecnológica, que eu acredito que a gente se propondo a aprender, e dessa forma como nós estamos, ouvindo, como diz assim, se você faz um cursinho, se você vai todo dia, a probabilidade de você acertar é muito maior do que você não ir. E, para mim, vocês ouvindo, com essa interação que a gente tem, eu considero que, só espero, né, que vocês cumpram, façam todas as disciplinas, façam todas as atividades que foram postas aí, vai ser visto com muito carinho. A gente está aí com muita coisa boa aí mais para frente para vocês, e que a gente está à disposição, né? Então, a gente sempre se coloca num cansaço, mas que o bom é bom a gente estar aqui com vocês. No passado, a gente tinha umas 2 aulas, acho que presencial. Isso era legal, porque a gente conhecia, né, vocês. Mas agora, dessa forma também, é bom que vocês fiquem conhecendo, vendo a gente, e acreditem, né, que o conhecimento transforma a vida. Acreditem que vocês vão se tornar melhores estudando, sendo pessoas éticas, trabalhando aí para que esse sistema seja menos corrupto do que está. Então, só depende da gente. Ano que vem tem eleição, analise, pense bem. Né? Quando a gente vê alguém que está dizendo assim, que está sendo comprado, vamos dizer assim, a gente não encara de uma forma legal, porque nós não somos, como servidores públicos, incapazes de tirar até um papel para atender alguma coisa. E imagina quando a gente sabe que alguém está sendo, né, sei lá, nesse sentido de que não é legal para ninguém. Então, ajudem, né? Transformem a mente dessas pessoas, mas o importante é que transformem aí o Gato pela Unic está proporcionando essa ótima pós com os professores. Ai, Jandé. Obrigada, viu? E assim, não falem mal da nossa Uni, não falem mal dos nossos pares, dos nossos alunos. Você pode ter certeza que esse grupo aqui de colegas, e os que já passaram, os que vão passar, só tem assim, muito a dar nesse pouco de tempo aí. E são pessoas que enxergam essa instituição com muito carinho. E é assim que eu quero que vocês vejam também a gente com muito carinho. Porque vocês como eu, nós somos frutos, a maioria de escola pública, e a gente está aqui para servir e ser bem servido, e deixar essa porta aberta, né, para o futuro. Espero que vocês terminem aqui, venham para conhecer os nossos mestrados, o da administração, que a gente leva ali também com muito vigor, né, com as coordenações, e que a gente sofre porque a gente ainda tem assim, essa questão de dizer, né, que nós estamos na região norte, mas que essa estatística ela vai acabar, ela tende a acabar, porque se eu tive direito, todos têm direito de ter educação superior de alto nível. Dito isso, agradeço, desejo para vocês aí, não desistam, né? Conversem com a DARC, com os monitores, o pessoal que está aí e com o professor Wander. Nós estamos à disposição e contamos com vocês para que vocês realmente, de fato, mudem as instituições de onde vocês estão. Tá bom? Beijos!